A noite partiu ao meio quando o grito ecoou sobre a Praça Velha, e o narrador viu a cidade prender o fôlego. Miguel Duarte disse: não é vento, é desespero. O som correu por becos molhados, arranhando janelas, acordando culpas antigas. Lara Nunes disse: vem do Teatro Municipal. As luzes falharam por um segundo, e um silêncio torto se instalou. Um corpo tombou dentro do palco, fora de vista, mas presente como um trovão retido. Dona Aldete sussurrou da sacada: alguém cruzou a linha que não volta. O relógio da igreja marcou meia-noite com teimosia. Comissário Braga disse: ninguém sai. A chuva fina começou, lavando o sangue que ninguém via ainda. Miguel correu, sentindo o peso dos erros que não esquece. A cidade virou plateia sem convite. E o narrador soube que o grito ia demorar a morrer. O narrador seguiu Miguel através do saguão escuro, onde o cheiro de mofo e verniz antigo lembrava promessas quebradas. Lara Nunes disse: o grito veio do palco, mas a dor ficou no corredor. A madeira rangeu sob passos tímidos, e cada eco parecia culpar alguém. Comissário Braga disse: isolar camarins, ninguém toca nas cordas. Um pano rasgado marcava a trilha, como se o teatro tivesse aberto uma veia. Miguel disse: o sangue não mente. Ele ergueu o olhar para as varas cenográficas, onde sombras pendiam como julgamentos. Lá fora, a chuva marcou o ritmo de marcha. O narrador viu a cidade colar o ouvido nas paredes. Lara disse: se a vítima tentou correr, correu para o lugar errado. E o teatro respondeu com um suspiro de poeira. No palco, o narrador encontrou o fantasma da última luz. E a lâmpada solitária formava um poço azul pálido. Lara Nunes disse: ela gritou daqui. Miguel caminhou em semicírculo, medindo as distâncias entre marcas no chão. Comissário Braga disse: as coxias ficam fechadas. Um colar quebrado brilhava perto da coxia, como um segredo cansado. Miguel disse: Camila Rocha. O nome ficou suspenso, pesado demais para cair. Da plateia vazia veio um estalo de madeira, lembrando aplausos que não voltariam. Lara disse: se alguém a empurrou, queria silêncio eterno. O narrador sentiu a cidade prendendo outra vez o ar, como se temesse o próximo som. Os camarins tinham espelhos rachados e perfumes velhos, pensou o narrador, como memórias que mordem. Lara Nunes disse: Camila se aprontou aqui. Uma cadeira caída marcava a pressa. Miguel abriu gavetas, encontrou bilhetes com horários de ensaio e uma flor seca. Comissário Braga disse: quem tinha a chave? A fechadura arranhada parecia responder com ironia. Um vidro de água ainda suava, atrasado no tempo. Miguel disse: ela esperou alguém. O corredor devolveu a frase, desconfiado. Lara disse: ou fugiu de alguém. O teatro de roupão velho fingiu dormir, mas cada lâmpada de camarim tremia com a verdade no fio. A chuva engrossou quando o narrador voltou com Miguel ao átrio, e a cidade parecia pedir absolvição. Inicial. Uma maca cruzou a porta, e o pano entreaberto mostrou um fio de cabelo escuro. Lara Nunes disse: Camila Rocha não caiu sozinha. Comissário Braga disse: quero a lista de quem tinha acesso. Um murmúrio de gente levantou suspeitas como guarda-chuvas. Rafael Monteiro desviou o rosto, tentando ser sombra. Miguel disse: hoje a culpa tem pressa. O sino da igreja errou um toque e acertou outro, como dedos nervosos. A praça respirou curto e o grito, agora memória fresca, seguiu vivo. O narrador encontrou Miguel sentado no banco da praça vazia, onde a madrugada cheirava a ferro molhado. Miguel Duarte disse: prometi parar de correr do passado. A promessa tremeu como a lâmpada da esquina. Lara Nunes disse: você não causou isso, mas pode impedir o próximo golpe. A chuva fina caiu em diagonais que lembravam riscos num prontuário antigo. Miguel passou a palma no rosto, como quem apaga um nome. Ele pensou no dia em que falhou com alguém que não salvou. Comissário Braga disse: foco, amanhã cedo,
teremos imprensa. O relógio pingou minutos lentos. O narrador soube que o coração dele guardava dívidas que não prescrevem. Miguel disse: Camila merece mais que barulho. A praça ficou quieta, como se ouvisse. No arquivo do jornal antigo, o narrador sentiu poeira subir como desculpa. Lara Nunes disse: Camila buscava patrocínio e inimigos vieram no pacote. As fotos amareladas mostravam sorrisos que não duram. Miguel Duarte disse: Aqui tem uma nota sobre ameaças discretas. O ventilador girou devagar, batendo tempo de confissão. A cidade atrás do vidro parecia distante demais para ajudar. Lara disse: Se ela expôs alguém, esse alguém ainda respira perto. Miguel puxou uma pasta marcada com rubrica cortada. As letras pareciam fugir dele. O relógio da parede insistiu em atrasar lembranças. Miguel disse: Não vou falhar 2 vezes. O narrador acreditou e temeu. No apartamento de Camila, o narrador viu um mundo suspenso. Perfume leve, fotos em molduras tortas, sapatos alinhados como defesa. Dona Odete disse. Ela sorria na escada, mas o olhar vinha cansado. Miguel Duarte disse: Vamos com cuidado. Uma janela semiaberta deixava a rua soprar segredos antigos. Lara Nunes disse: Bilhetes de ensaio, 2 faltam. A luz da tarde entrou como testemunha neutra. Miguel pegou um caderno de capa vermelha, onde rabiscos eram preces. Rafael Monteiro surgiu no hall e congelou. Ele desviou os olhos como quem nega a memória. Miguel disse: Rafael, precisamos falar. O narrador sentiu a casa resistir. Na sala de interrogatório, o narrador contou o tique nervoso do relógio. Comissário Braga disse: Rafael, por que você estava no teatro? Rafael Monteiro disse: Eu só a admirei de longe. A lâmpada pendente cortou sombras em lâminas curtas. Miguel Duarte disse: Camila confiava em você? O silêncio se mexeu como fera contida. Rafael disse: Ela não queria patrocínio sujo. Lara Nunes disse: Quem ofereceu? O suor desenhou mapas na testa dele. Rafael disse: Um benfeitor que compra plateias. Braga bateu a caneta na mesa. Miguel disse: Nome. O narrador sentiu o ar ficar denso como papel molhado. No corredor vazio após o depoimento, o narrador ouviu passos que evitam ecos. Lara Nunes disse: Se o benfeitor existe, tem amigos nos lugares certos. Miguel Duarte disse: E portas que fecham sozinhas. A cafeteira chiou como segredo tentando sair. Comissário Braga disse: Vou pedir mandado, mas isso atrai holofote. Miguel encarou o vidro e viu a própria teimosia. Lara disse: Você carrega uma culpa que não te ajuda. Ele sorriu curto, sem alegria. A noite desceu mais pesada que antes. Miguel disse: Camila não será. Final. O narrador entendeu que a dor se tornara âncora e motor. O narrador sentiu que a cidade não respirava mais com leveza. No ponto de encontro, Lara Nunes disse: O teatro não era o único palco da Camila. Miguel Duarte observou a fachada iluminada pela noite, onde segredos antigos se escondiam. Comissário Braga disse: Toda peça tem ensaio geral. Lara disse: E toda história, um erro. Miguel parou, o olhar fixo em algo distante. Ele sabia que os fios estavam se conectando e que no final, a verdade estava sendo costurada em um tecido de mentiras. Aqui tudo parece encenação, ele murmurou. A chuva que começara mais cedo parecia ter parado. Lara disse: Será que algum dia entenderemos a trama? O narrador ouviu o eco da pergunta e soube que a peça estava longe de terminar. Dentro do teatro, o narrador percebeu que o silêncio era denso demais para ser natural. Miguel Duarte disse: Este lugar está cheio de mentiras, mas também de respostas. Lara Nunes disse:
Será que Camila sabia demais? Ela olhou para o palco vazio, onde o eco da última peça ainda parecia reverberar. A Comissário Braga disse: a verdade não é fácil de engolir. A luz fria e distante refletia os fantasmas de uma história mal contada. Lara se aproximou do palco e, tocando as cortinas, perguntou: quem se esconde atrás da cortina do palco? O relógio antigo no fundo da sala fez um som baixo, marcando um tempo que estava prestes a mudar. Miguel disse: se o teatro é um reflexo, que imagem ele está nos dando? O narrador sentiu que cada pista levava a uma verdade ainda mais distante. Comissário Braga disse: a investigação agora é uma guerra de palavras. Miguel Duarte disse: as mentiras estão tão perfeitas que ninguém as nota. Lara Nunes olhou para o relatório que tinha em mãos e disse: mas Camila falou, e as palavras dela ficaram guardadas em alguém. O som do papel sendo virado cortou o ar, e o peso de cada frase parecia ser um peso na alma. A cidade fora de vista continuava sua rotina, mas dentro do teatro, as peças se encaixavam de forma tortuosa. Miguel olhou para o horizonte da janela, onde a cidade se perdia na neblina. O silêncio esconde mais do que as palavras, ele disse. O narrador soube que a verdade estava mais próxima do que eles imaginavam, mas talvez fosse impossível encontrá-la. Na rua, o narrador sentiu a tensão se espalhando como fumaça. Lara Nunes disse: cada um tem seus próprios segredos, mas os de Camila se espalham como rastros de tinta. Miguel Duarte disse: é preciso mais do que pistas para entender o quadro. O comissário Braga disse: mas quem pintou a tela? E quem será o último a assinar? A chuva começou a cair mais forte, criando o som de uma batida contínua. Lara parou e olhou ao redor, sentindo que a cidade estava apertada demais. Aqui é onde o jogo começa, Miguel. Ela disse. Miguel olhou para ela, e por um momento, os dois se entenderam sem palavras. O narrador sabia que o tempo estava contra eles. E ainda assim, cada pista que surgia parecia afastá-los da resposta que procuravam. E o narrador observou enquanto o caso se tornava um jogo de sombras. Miguel Duarte disse: a verdade é uma peça de teatro que ninguém quer ver. Lara Nunes disse: mas a audiência está aqui, assistindo. O relógio avançava e cada segundo parecia se arrastar. Comissário Braga disse: quem tiver coragem de olhar no fundo, verá o que não espera. O silêncio entre os três cresceu, e o narrador sentiu que o jogo estava prestes a mudar. Nós três temos algo a perder, disse Miguel, olhando para os dois. Lara Nunes assentiu, e o peso do que estava por vir caiu sobre eles. O narrador sentiu que, ao contrário do palco, não havia ensaio para o que se aproximava. Só restava esperar a cortina cair. A reviravolta que o narrador sentiu no ar foi um peso crescente. Miguel Duarte disse: o jogo virou. Mas agora estamos no tabuleiro errado. Lara Nunes olhou para ele, preocupada. O que você descobriu? Miguel respirou fundo e disse: Camila não era quem pensávamos. O comissário Braga, que até então se mostrara firme, desviou o olhar. Explique, Miguel, ele pediu. Miguel pegou um arquivo debaixo da mesa e o colocou sobre a superfície fria, a capa amarelada tremendo nas mãos. Ela estava envolvida com pessoas muito mais poderosas do que imaginávamos. Lara disse: e essas pessoas ainda estão entre nós. O narrador soube naquele momento que a investigação os levaria a um lugar muito mais sombrio do que haviam imaginado. E o jogo estava apenas começando. O suspense no ar era palpável, e o narrador sentia que cada palavra carregava o peso de uma revelação. Miguel Duarte disse: o bilhete encontrado no camarim não era apenas uma ameaça. Era um aviso. Lara Nunes olhou para ele surpresa. Aviso de quem? Miguel hesitou, a expressão se tornando ainda mais sombria. De alguém que sabia que ela estava prestes a denunciar algo muito maior. Comissário Braga, impaciente, perguntou: o que exatamente ela sabia? Miguel levantou a cabeça, encontrando os olhos de Lara e depois de Braga.
Ela estava em posse de informações que poderiam destruir pessoas no topo da cadeia. Lara sussurrou, e quem mais sabia disso? O narrador percebeu que a próxima jogada seria feita por alguém muito mais forte, alguém que controlava o tabuleiro com mãos invisíveis. A sala estava cheia de arquivos e pistas que agora pareciam pistas falsas. O narrador sabia que estavam mais próximos do que imaginavam, mas também mais distantes de qualquer resposta clara. Comissário Braga disse: Camila foi apenas uma peça nesse jogo, mas agora ela se tornou uma peça central. Miguel Duarte disse: ela estava protegendo alguém, ou talvez algo. Isso é maior do que qualquer um de nós. Lara Nunes, com os olhos fixos na parede, murmurou: talvez o maior erro tenha sido acreditarmos que ela era apenas uma vítima. O relógio na parede fez um som baixo, marcando o tempo que já estava se esgotando. Miguel olhou para Lara e disse: se nós não resolvermos isso logo, todos nós vamos ser peças descartáveis. O narrador, mais uma vez, sentiu que o peso da verdade estava quase ao alcance, mas algo o impedia de tocá-la. O narrador sentiu que a revelação que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Miguel Duarte disse: eu encontrei o nome dela no arquivo de segurança. Lara Nunes perguntou: o nome de quem? Miguel hesitou. O nome de quem estava por trás de tudo? Comissário Braga, cético, olhou para ele. E quem é essa pessoa? Miguel olhou para Lara, e então para Braga, antes de soltar a bomba. É alguém dentro da própria força policial. O silêncio foi absoluto, e o tempo pareceu parar. Lara foi a primeira a falar, sua voz baixando. Isso muda tudo. O narrador soube naquele momento que agora, mais do que nunca, os perigos eram reais. A verdade estava à vista, mas os riscos de alcançá-la eram inimagináveis. O narrador observou enquanto os últimos pedaços do quebra-cabeça se encaixavam, mas as peças agora estavam mais distorcidas do que nunca. Miguel Duarte disse: a verdade não vai nos libertar. Vai nos destruir. Lara Nunes disse: então precisamos escolher a hora certa para ir atrás dela. Comissário Braga, tenso, disse: mas não podemos esperar mais. Temos que agir agora. Miguel se levantou abruptamente, olhando para os dois. Eles já sabem que estamos vindo, e eles têm muito mais poder do que imaginamos. Lara olhou para ele, com a expressão mais séria que já tinha visto. Então vamos fazer isso. O narrador sentiu que o jogo estava prestes a terminar, mas não sem mais uma rodada de perigo. E eles estavam no centro da tempestade. O narrador percebeu que a tensão finalmente atingia o ponto de ruptura. A delegacia estava cercada de vozes e olhares nervosos. Miguel Duarte disse: não temos mais tempo, ou enfrentamos agora ou nunca. Lara Nunes olhou para ele e respondeu: se entrarmos, não há volta. O som do relógio de parede marcava os segundos como marteladas. Comissário Braga disse: vocês dois sabem que pode acabar com carreiras e vidas. O silêncio foi quebrado por passos fortes no corredor. Miguel respirou fundo, fechou os punhos e disse: prefiro cair sabendo a verdade do que viver enterrado em mentiras. O narrador soube que aquele instante não era apenas mais uma etapa. Era o começo do confronto inevitável. O narrador acompanhou a corrida frenética pelas ruas encharcadas, onde cada esquina era armadilha. E Lara Nunes disse: ele não vai escapar. Miguel Duarte avançava, respiração ofegante, sentindo o coração bater no mesmo ritmo da sirene distante. Rafael Monteiro surgiu, correndo em disparada, a sombra de sua culpa estampada no rosto. Miguel gritou: pare, Rafael! Mas os pés dele batiam forte no chão molhado, como se tentassem enterrar o passado em cada passo. A cidade parecia ter parado para assistir. O narrador soube que a perseguição não era apenas física, mas também o choque entre a verdade e a mentira. No interrogatório improvisado, o narrador sentiu que o ar pesava como chumbo.
Miguel Duarte disse, você sabia que ela ia denunciar? Não sabia? Rafael Monteiro, ofegante, balançou a cabeça, mas as lágrimas o traíam. Lara Nunes disse, o silêncio também é culpa. Rafael gaguejou, eu só queria que ela parasse. Comissário Braga socou a mesa e disse, quem mais está envolvido? Rafael fechou os olhos, vencido. Miguel se inclinou. A voz mais baixa e cortante. Se esconder atrás da dor, não te livra da verdade. O narrador sabia que aquele momento não era confissão simples. Era um colapso. O narrador descreveu o momento em que a verdade finalmente mostrou os dentes. Miguel Duarte encostou Rafael contra a parede e disse, você não matou, mas segurou a porta para quem matou. Lara Nunes respirou fundo, chocada. Ele sabia desde o início. E Rafael chorou. Eu devia ter contado, mas eles me ameaçaram. Comissário Braga disse, quem são eles? Rafael apontou para o nome escrito no bilhete amassado no bolso. Miguel leu, e seu rosto endureceu. Um de nós. O silêncio foi tão pesado que parecia despedaçar o ar. O narrador entendeu que o inimigo estava mais perto do que nunca. O clímax chegou com a violência de um trovão, pensou o narrador. A sala inteira virou palco de revelações. Miguel Duarte disse, agora sabemos quem está por trás. Lara Nunes completou, mas precisamos agir antes que ele desapareça. Comissário Braga cerrou os dentes, se for alguém da força, temos que agir em silêncio. Rafael Monteiro, derrotado, apenas sussurrou, vocês não têm ideia do que enfrentam. Miguel disse, se perdermos essa chance, nunca mais teremos outra. O narrador sentiu o peso da decisão. Cada um ali tinha algo a perder, mas também uma última oportunidade de expor o inimigo. O narrador observou quando o véu finalmente foi rasgado. Miguel Duarte disse, o culpado não é mais sombra. É rosto. A sala ficou gelada, e até o ar se escondeu. Lara Nunes, com os olhos firmes, disse, não há mais dúvidas, Braga. O comissário Braga respirou fundo e murmurou, ele é da nossa própria casa. O peso dessas palavras caiu como pedra em águas profundas. Rafael Monteiro, abatido, balançou a cabeça. Eu avisei. Miguel fechou o punho, e sua voz foi um corte. Hoje acaba. O narrador soube que a revelação, longe de trazer paz, espalharia ainda mais dor. O narrador sentiu o peso da vitória amarga. Miguel Duarte caminhava sozinho no corredor, cada passo lembrando culpas antigas. Ele disse, Camila não volta, mas a verdade não pode morrer. Lara Nunes o alcançou e respondeu, você não pode carregar isso sozinho. Ele a olhou e suspirou. Sempre carreguei. As paredes úmidas da delegacia pareciam ouvir cada palavra. O relógio avançava com indiferença, lembrando que o mundo não parava para dores individuais. Rafael Monteiro, algemado, era levado por 2 agentes, sem levantar os olhos. O narrador soube que a justiça não cicatriza corações. E na sala de imprensa, o narrador ouviu aplausos frios como gelo quebrando. Comissário Braga disse, o culpado foi identificado, e a justiça prevalecerá. Os flashes das câmeras iluminaram cada ruga de seu rosto. Miguel Duarte ficou atrás, em silêncio. Lara Nunes disse baixinho, eles querem espetáculo, não verdade? Miguel respondeu, e vão aplaudir uma cicatriz, não a ferida. O público não viu as lágrimas, não viu o preço. O narrador entendeu que o sistema precisava de manchetes, não de remorso. O narrador descreveu a cidade tentando voltar à rotina, mas cada esquina parecia sussurrar. Miguel Duarte disse, o sangue já secou, mas a marca ficou. Lara Nunes, caminhando ao lado dele, respondeu, as pessoas fingem que esqueceram. O mercado seguia barulhento, crianças corriam, mas havia olhares rápidos, desconfiados. Uma senhora fechou a janela ao ver Miguel passar.
Rafael Monteiro, agora invisível, era lembrado apenas como rumor. O narrador soube que a cidade, por mais que tentasse, nunca seria a mesma. No fim do dia, o narrador viu Miguel parado diante do túmulo de Camila Rocha. O vento noturno trazia cheiro de terra úmida. Miguel Duarte disse: não te salvei, mas prometo que tua voz não morreu. Lara Nunes colocou a mão em seu ombro e respondeu: ela vive no que descobrimos. O silêncio do cemitério era um testemunho maior que qualquer palavra. Miguel ajoelhou-se, o rosto pesado de memórias e arrependimento. O narrador soube que a resolução não era alívio, mas cicatriz. E que toda verdade tem preço. O narrador sentiu que a calma era apenas fachada. Miguel Duarte entrou em sua sala e encontrou sobre a mesa uma carta esquecida. Lara Nunes disse: achei que já tivéssemos terminado. Miguel abriu o envelope com dedos trêmulos e viu a caligrafia de Camila Rocha. Ele murmurou: ela deixou algo para depois da morte. As palavras eram um lembrete cruel. Não confie em quem sorri demais. O silêncio da sala ficou denso como fumaça. Comissário Braga entrou sem bater e perguntou: o que você encontrou? Miguel guardou a carta no bolso. O narrador soube que o passado ainda tinha garras afiadas. O narrador descreveu o encontro inesperado. Uma testemunha antiga, o zelador do teatro, surgiu com passos arrastados. Ele disse: eu vi quem saiu pela porta dos fundos. Miguel Duarte aproximou-se rápido e perguntou: por que não contou antes? O homem, de olhos cansados, respondeu: ninguém acreditaria. Lara Nunes disse: agora é tarde para silêncio. O testemunho caiu como martelo, ecoando contra paredes já cansadas de segredos. Miguel murmurou: então nunca estivemos sozinhos naquela noite. O narrador soube que a última peça estava em mãos frágeis. O narrador acompanhou a tensão crescente. Rafael Monteiro, atrás das grades, olhou para Miguel e disse: vocês não entenderam nada. Miguel Duarte, firme, respondeu: você teve sua chance de falar. Rafael sorriu, mas o sorriso era veneno. Vocês ainda não sabem quem realmente puxou as cordas. Lara Nunes se inclinou para a frente encarando-o. Então quem? Rafael apenas riu, baixo e amargo. O narrador soube que a verdade ainda tinha camadas escondidas e que talvez nunca fosse revelada por completo. O narrador viu Miguel sozinho, caminhando pela praça onde tudo começou. O vento frio atravessava a madrugada. Ele disse para si mesmo: não existe paz para quem carrega fantasmas. Lara Nunes surgiu à distância, mas não disse nada. Apenas o acompanhou em silêncio. O sino da igreja marcou a hora, repetindo o mesmo som da noite do crime. Miguel parou, olhou para o alto e murmurou: o eco nunca desaparece. O narrador sentiu que a paz não viria, apenas um fardo menos pesado de carregar. O narrador concluiu com a lâmina final. Miguel Duarte recebeu uma ligação anônima. A voz disse apenas: ele ainda está solto. Miguel congelou, o telefone pressionado contra o ouvido. Lara Nunes olhou para ele tentando decifrar o silêncio. Miguel murmurou: então tudo foi em vão. A linha caiu, deixando apenas o som estático. A cidade, adormecida, não sabia que a verdade continuava viva, escondida atrás de portas fechadas. O narrador terminou. O grito que ninguém ouviu ecoaria para sempre, até que alguém tivesse coragem de escutá-lo.